A paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui em casa, como você pode perceber, e estava lendo uma palavra aqui, onde talvez você já leu outras vezes, como eu também, mas Deus falou algo aqui no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Algo conhecido que você conhece, Lucas capítulo 5, versículo 29. O livro do médico Lucas, né? Lucas 5, 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Veja que Levi era mais um daqueles publicanos, e Levi, como os demais publicanos que estavam à mesa com ele nesse grande banquete que ele deu, na verdade esse banquete que Levi ofereceu, ele não foi em vão, ele não foi à toa. É porque naquele banquete havia alguém no meio deles que era mais especial do que todos os outros. Esse alguém nada menos que o Senhor Jesus havia sido convidado para esse banquete. Por que ele foi convidado? Porque Levi resolveu fazer algo diferente. E qual foi o motivo de Levi ter feito algo diferente? Porque Levi estava cansado de seguir religião. Levi, como os demais publicanos, estava cansado de seguir doutrina, de seguir pessoas, líderes religiosos, porque os fariseus, escribas, eram os religiosos. Os fariseus na época eram aqueles que se achavam investidos de autoridade, que se achavam melhor do que outras pessoas, todo mundo se subordinava a eles. Porém as pessoas, elas se subordinavam à lei ou à autoridade daqueles fariseus, dos escribas, mas a vida das pessoas não mudava. Então não adiantava elas continuar seguindo da forma como elas seguiam. E qual era o motivo da vida daquelas pessoas não mudar? Porque elas estavam presas pela religião, elas estavam dominadas pela doutrina, elas viviam de uma prisão. Mas chegou uma hora que elas se cansaram de seguir fariseu, os hipócritas, né? Que nem o próprio Senhor Jesus falou, chamou os fariseus de hipócrita, que nem entravam no reino, nem deixavam os que queriam entrar. E por isso você vai ver aqui que os mesmos fariseus se revoltaram. Quem são os fariseus? Que a Bíblia fala, não sou eu. Os fariseus são as grandes autoridades. Os fariseus são aqueles que dominam as pessoas, que enganam as pessoas. Os fariseus são aqueles que criam uma cerca religiosa, colocam as pessoas dentro. Os fariseus são aqueles que acham que as pessoas têm que seguir a eles e não Jesus. Esses são os verdadeiros fariseus, aqueles que se acham melhor que outros, se acham vestidos de autoridade, os estudiosos, os inteligentes, aqueles que se acham autoridade, na verdade nunca foram. Esses são os verdadeiros fariseus dos dias de hoje. E ele disse aqui no versículo 30, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Observe que esse povo que estava à mesa com Jesus e os discípulos eram os mesmos publicanos que seguiam os fariseus e os escribas. Mas quando os fariseus, quando você observa que quando eles se cansaram, né? Quando Levi se cansou com os publicanos, veja que eles deixaram de seguir os fariseus. Quando Levi, que era um publicano como os demais, se cansaram de religião, de doutrina, de engano, de mentira, deixou de seguir os fariseus e fez algo diferente para chamar a atenção de Jesus. Aliás, quando foi a última vez que você chamou a atenção de Jesus? Quando foi a última vez que você fez algo diferente para Jesus? Quando foi a última vez que você tomou atitude que despertou a atenção de Jesus com relação à tua vida? Quando foi a última vez? Levi, que era um publicano como os demais, se cansaram dos fariseus, se cansaram de doutrina, de religião, de costume de homem, e resolveram dar um basta através da atitude que tomaram seguindo Jesus. Fez um banquete simplesmente para despertar a atenção do Senhor Jesus com relação a eles. Quando foi a última vez que você fez algo para chamar a atenção do Todo-Poderoso? Quando foi? Eu queria chamar a sua atenção para isso. Levi se cansou, aqueles publicanos se cansaram, eles se cansaram de confiar nos fariseus, e quando eles se cansaram e resolveram mudar de lado ou deixar de seguir os fariseus e seguir Jesus, os fariseus não gostaram.
E esses publicanos aqui, ó, juntamente com Levi, eram os mesmos que seguiam os fariseus e os escribas, mas a vida deles não mudava. Então eles caíram em si e pensou: tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada, porque estamos seguindo esses fariseus e esses escribas e nada muda na nossa vida. Será que a sua vida não está assim? Será que não tem algo na sua vida dando errado? Talvez você está lutando há tanto tempo pelo filho. Talvez você está lutando há tanto tempo por algo e nada dava certo, ou não está dando certo. Será que você não está seguindo algum fariseu? Será que você não está seguindo algum escriba e você está enganado? Você está deixando se levar pela religião, pela doutrina, pela placa da igreja. E você está dizendo é prova. Talvez o lugar onde você congrega fala é prova, é deserto. Deserto tem que passar. Prova tem que passar. Quando demora muito, quando dura muito e não passa, não é prova, não é deserto, é maldição. É isso mesmo. Eles aqui se cansaram. Você aguenta sofrer mais um pouco ainda? Você ainda aguenta mais na mão dos fariseus? Fariseus eram as grandes autoridades, tá? Naquela época os fariseus eram as grandes autoridades estudiosas, se declaravam inteligentes, todo mundo se sujeitava a eles. Até quando eles resolveram, né, até quando os publicanos se cansaram e resolveram deixar de seguir os fariseus, as grandes autoridades, e fazer as coisas de maneira certa, você ainda aguenta sofrer? Até quando você aguenta ser escravo? Até quando você vai aceitar essa escravidão na sua vida? Até quando você vai aceitar essa carga pesada nos teus ombros? Jesus tirou o fardo pesado, os homens colocou, você está aceitando. Até quando você vai suportar essa escravidão na sua vida? Ele finalizou dizendo: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, o papel dos fariseus e dos escribas era ajudar os publicanos, mas eles não ajudavam, escravizavam. Ele estava ali para ajudar, mas fazia o contrário. Por acaso não é o que acontece hoje em dia? Hoje em dia as grandes autoridades deveriam ajudar, mas quem deveria ajudar escraviza. Quem deveria ajudar na epidemia está pedindo um salário de R$1.000 para as pessoas, está tirando casa, tirando carro, até uma aliança do dedo toma algumas igrejas por aí, satânico, não tem nada a ver com Jesus. É a realidade. São os fariseus que estão escravizando, matando as ovelhas, e elas espiritualmente estão cegas. Quando é que você vai acordar? Será que você não está seguindo nenhum fariseu? Será que você não está seguindo nenhum fariseu? Os fariseus Jesus chamou de hipócritas, eram as grandes autoridades. Por acaso não é o que está acontecendo hoje em dia? Eles sabem o caminho certo, mas não ensinam. Será que você não está seguindo nenhum desses? Por que será que a tua vida está amarrada? Por que será que tudo está dando errado na tua vida? Por que será que você talvez está anos num lugar e a tua vida não muda? Aquilo que você está buscando, lutando, talvez o marido vai numa igreja, a esposa em outra. Os dois devem andar no mesmo caminho, está escrito, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito. Talvez ao filho nas drogas há anos e não muda. Talvez tenha algo há anos dando errado e você está lutando, não está certo. É porque você está seguindo algum fariseu. Quando é que você vai acordar e tomar atitude na sua vida? Ou você ainda aguenta continuar sendo escravo na mão de fariseu? Quando é que você vai acordar para a vida? Queria que você pensasse nisso. Os sãos não precisam de médico, Jesus falou, porque os fariseus têm que fazer o papel de médico na vida daquelas ovelhas, mas em vez de eles dar remédio para que elas fossem curadas, eles intoxicavam elas, contaminavam elas, matavam, escravizavam. Deixa de ser escravo, é isso mesmo. Sai da mão do fariseu, vem para a mão de Jesus. Ou você gosta de ser escravo? Jesus tem o remédio que você precisa. Esses fariseus estão te escravizando, você que não tem se dado conta disso. E ele finalizou dizendo: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os fariseus sabiam o caminho do arrependimento, vê se eles ensinavam. Pelo contrário, eles escravizavam, como a gente vê nos tempos presentes. E o papel dos fariseus não era escravizar, era libertar. Por incrível que pareça, hoje em dia está exatamente dessa maneira. A gente vê tantas igrejas hoje em dia só pede dinheiro, só escraviza o povo, só mata o povo, só mata as ovelhas. E você tem que acordar, você tem que se dar conta disso. Jesus não te chamou para você ser escravo, ele te chamou para você ser livre. Jesus não te chamou para você viver doente espiritualmente. Jesus, ele te chamou para você ser cheio do Espírito Santo, cheio de saúde, cheio de paz, cheio de alegria. Jesus te chamou para a tua vida andar para frente, para que seu sonho seja realizado. Ele te chamou para você ser uma pessoa vitoriosa. E por que está dando tudo errado? Eu queria que você refletisse nisso. Será que você não está na mão de algum fariseu? Boa reflexão. Deus te abençoe no nome de Jesus.